A paz do Senhor. Nós queremos convidar todos os irmãos da Petrônio de Figueiredo para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Desta feita nós iremos estudar a lição 3 e vamos iniciar orando em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e bendito Pai, soberano Deus, em nome de Jesus, estamos na Tua presença, te suplicando a Tua misericórdia, Pai, a Tua graça, a Tua mão estendida sobre as nossas vidas neste momento. Abençoa, Senhor, cada um dos Teus servos, abençoa o nosso dirigente, Senhor, José Ivanildo, que está um pouco enfermo, o irmão Luiz, Senhor, demais irmãos, Senhor, que estão enfermos, que estão doentes, o Senhor restaure a saúde, em nome de Jesus, ajuda cada um de nós, Senhor, a aprender nesta noite da Tua parte. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, te suplicamos a Tua presença. Amém. Queremos convidar os irmãos para cantarmos o hino 10 de nossa harpa, hino de número 10. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus, o universo lhe pertence, glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, glória que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Demos nós ao Santo Espírito mil louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória a ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queremos convidar ainda os irmãos para cantarmos o 310 da nossa harpa cristã. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror.
das ondas deste mar. A todo que crê, vitória lhe dará, também real poder, que gozo lhe trará. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor, fiel aqui serei, a Ele com fervor somente seguirei. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, a graça elevará dos santos do Senhor. Em glória e poder, Jesus regressará, seus servos hão de o ver, pois breve voltará. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus do coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Eis que virá Jesus, a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Glória a Deus. Graças a Deus, meus queridos. Esta é a live da Escola Bíblica da Petrônio de Figueiredo. Você está convidado, é o nosso convidado especial para assistir neste momento a terceira lição ou a terceira aula do segundo trimestre de 2020. Nós queremos convidar o nosso diácono, o professor Maurício, para ele fazer a leitura oficial e também assim orar por nós, em nome de Jesus, e também, aproveitando a oportunidade, pedindo oração pelo nosso evangelista José Ivanildo, o qual está enfermo, também o irmão Luiz, e todos os irmãos que estão enfermos. Considerem esses pedidos e orem em nome de Jesus, o nosso querido diácono. Saúdo a todos com a paz do Senhor, né? Vamos fazer a leitura oficial que está em Efésios capítulo 2, do 1 ao 4, capítulo 2, do versículo 4 ao 8. Vocês que estão aí em casa, podem abrir as suas Bíblias e ler junto conosco. Que diz assim: mas Deus,
que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Possamos meditar nessa leitura oficial, em nome de Jesus. Assim como determina nosso professor, vamos orar, né? Maravilhoso Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, por este privilégio de estarmos aqui, Senhor, reunidos para, Senhor, aprender da tua santa e gloriosa palavra. Que nós venhamos a diminuir, Senhor, e o Senhor aparecer, porque tudo vem de ti. A sabedoria, Senhor, provém de ti. Pai, nos dê entendimento da tua palavra, discernimento. Ajuda também os ouvintes, Senhor, todos aqueles que estão nos vendo através desse aparelho, Senhor. Ó Pai, dê entendimento a cada um deles, dando graça e discernimento para que eles possam compreender a tua gloriosa palavra. Também os enfermos, Senhor, mais uma vez te pedimos, cura, Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós hoje iremos estudar a lição de número 3, que tem como tema eleição e predestinação. O texto áureo está baseado no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4 e o 5, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. E a nossa verdade prática diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Temos uma leitura bíblica em classe, baseada no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 1, versículo 4 ao 12. E nós convidamos todos os irmãos, todos vocês que estão nos assistindo, para também fazer parte desta leitura conosco. Nós iremos, eu e o professor Maurício, iremos fazer uma leitura responsiva aqui, mas fique à vontade no seu lar para nos acompanhar também. Diz o seguinte, Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao 12. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo
todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Orem conosco, maravilhoso Deus, bendito Pai, em nome de Jesus, te louvamos por este momento, te pedimos a tua graça, unge neste momento, Senhor, a nossa voz, a nossa garganta, para que nós possamos ser instrumentos usados na tua obra, para levar a tua palavra ao faminto, ao necessitado. Deus bendito e eterno, que esta pandemia, Senhor, ela caia por terra em nome de Jesus, ela caia até os pés, Senhor, para a glória do teu nome, para que o teu nome seja honrado, reverenciado e adorado para sempre. Pai eterno e Pai querido, abençoa a tua igreja, abençoa os irmãos que estão nos ouvindo, que estão assistindo essa aula da Escola Bíblica, Senhor. Ser conosco, nos ajuda em tudo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, agora nós iremos começar a estudar esta lição e nós iremos iniciar com o nosso professor Maurício. Ele, com toda a liberdade, fica à vontade para trazer aqui este ensinamento para nós, em nome de Jesus. Mais uma vez, quero saudar a todos, com a paz do Senhor Jesus. Estamos gratos a Deus por esta oportunidade. Nós estamos com a lição de número 3, já foi mencionado nesta noite. É bem verdade que este assunto, da predestinação é um assunto complexo, para muitas pessoas, É um assunto que ele tem que ser minucioso, ele é minucioso para poder se explicar a respeito desse assunto. Mas, para a gente ter já o início desta aula, vamos ler um pouco da introdução que nos diz respeito sobre a predestinação. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então, meus amados irmãos, este assunto que nos diz respeito sobre a predestinação, já de início, nós sabemos que Deus tinha um plano salvífico para toda a humanidade, Deus já tinha um plano salvífico para toda a humanidade, para o resgate do ser humano. E no primeiro ponto da lição diz: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Que diz assim: a dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. Então, meus irmãos, nós sabemos que Deus, Ele não é pego de surpresa. Deus, na sua presciência, Ele sabe quem é que vai ser salvo. E a sua palavra diz que aquele que for fiel
até o fim, não é? Receberá a coroa da vida. Mas é bem verdade que Deus, ele deu a oportunidade ao homem. Deus não criou o homem feito um robô, não é? Programado para poder ser controlado. Por isso que aí entra a questão do livre e arbítrio do homem. E no decorrer da lição nós vamos entender que a predestinação que é falada aqui da Bíblia é a respeito daqueles que permanecem em Cristo Jesus, não é? Mediante a sua obediência à palavra de Deus. Aleluia. Desviando-se das doutrinas heréticas que não convêm, não é? Com a palavra de Deus. Nós sabemos que aí afora tem muitos ensinamentos errados que distorcem a verdadeira palavra de Deus. Então aqui, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. Aí o primeiro subponto diz assim: a eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios 1:4, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então todos nós temos que ter essa postura, não é? Uma vida irrepreensível. Irrepreensível. E de santidade diante de Deus. Paulo menciona aqui 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos. Fomos escolhidos em Jesus. Ou seja, por que fomos escolhidos em Jesus? Porque outrora, não é? Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Nós estávamos condenados. Mas por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, não é? Se nos deu, ou seja, quando eu falo se nos deu uma oportunidade, é referente à humanidade, a todo homem, a todo ser humano, de ser reatado a sua comunhão com Deus, que foi quebrada lá no Jardim do Éden pelo primeiro homem. E aqui ainda tem mais, que diz assim: por isso ela é cristocêntrica. Não é? Ou seja, é em Jesus. Por isso ela é cristocêntrica. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? Qual foi o tempo dessa escolha? Aí diz assim: o tempo é dito como antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus escolheu um povo ou seja, aqui não está, como é que eu posso dizer, aqui não está interligando a um tipo de pessoa, a uma determinada localidade, a um determinado país, porque o povo de Deus é tanto aqui no Brasil, como quem está lá nos Estados Unidos e assim sucessivamente os países
que compõem o mundo. O povo de Deus, aquele homem, aquela mulher que entrega a sua vida para Jesus, este é o povo de Deus, não é? E ainda diz mais aqui, qual a finalidade? Aí diz assim, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Ou seja, uma pessoa que aceita Jesus, ela passa por uma mudança. Ela passa por uma transformação na sua vida. Ela passa por uma transformação no seu caráter, no modo de falar, no modo de agir. Não é? Então essa pessoa está indicando que essa pessoa que está em Cristo Jesus, não é? Ainda diz mais aqui, para que fossem santos e irrepreensíveis. Aí diz assim mais, Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudos Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo. Ou seja, é uma ligação. É por isso que a Bíblia diz, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Aleluia. Homem. Então, só por intermédio de Jesus. Se você pensa que você será escolhido por outra pessoa, está totalmente equivocado, enganado. Porque essa escolha, ela é feita mediante a fé em Jesus Cristo. Glória a Deus. Somente em união com Jesus Cristo, e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência, que está em 1 Pedro capítulo 1 e 2. Vocês que estão em casa, para enriquecer mais esse assunto, vocês podem ler. Então, meus amados irmãos, referente aqui à eleição divina, não é, que foi desde a fundação do mundo, ou seja, antes de Deus formar o mundo, Deus já tinha elegido, mas essa eleição aqui é referente à sua igreja, referente àquelas pessoas que andam no caminho do Senhor, que andam em retidão com a sua palavra e com Deus. Porque no céu não vai entrar de todo jeito. Então tem que ter uma eleição. Mas essa eleição é mediante a santidade, mediante uma vida pura, aleluia, mediante uma vida de retidão, uma vida de renúncia aqui na terra. Aí talvez você possa estar dizendo, mas professor, eu ainda não estou compreendendo esse assunto. Tenha paciência que vai chegar lá. Mas essa eleição, meus amados irmãos, mais uma vez corroborando aqui, é referente à igreja de Jesus Cristo, porque lá só entra lavado e remido pelo seu sangue. Aleluia. E a escolha Deus deu a todo homem e ainda está dando. Através do livre-arbítrio. Não é Deus que escolhe que você irá para o inferno ou para o céu. Ele vai dar os requisitos para que todos aqueles que reconhecer o seu pecado, reconhecer o seu estado pecaminoso e aceitar a Jesus e agora passar a viver uma vida nova com Cristo, é você que vai escolher.
Deus não vai pegar você à força e colocar no lugar. Não. O livre-arbítrio existe para que você possa escolher entre o céu, a vida eterna ou a perdição. A Bíblia diz que estreito é o caminho que conduz ao céu, mais largo e espaçoso é o caminho que conduz a quê? A perdição. E tem muitos que têm entrado por ela. Mas o melhor é entrar pela porta estreita, porque você vai andar cuidadoso. Você vai devagarzinho, não é? Para que não venha a cair. Então a eleição aqui, meus amados irmãos, é referente à igreja de Cristo Jesus, não é? Aí agora no segundo subponto, diz assim, as condições da eleição. Quais são as condições da eleição, dessa eleição? A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Ou seja, todos podem participar dessa salvação. Mas todos aqueles que reconhecer o seu estado pecaminoso e aceitar a Jesus e andar numa vida de retidão, numa nova vida, um novo nascimento, que é somente em Jesus Cristo. Glória a Deus. E também podemos entender em João 3,16, que diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Então aqui você pode entender o grande amor de Deus e compreender que Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Aleluia. Então a condição aqui não é imposta por Deus determinando esse vai para tal lugar e esse vai para tal lugar. Não. Ele mostra o caminho que conduz o homem ao céu. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, a não ser por Jesus. Aleluia. Então, todo homem que reconhecer o seu estado pecaminoso, ele pode ser participante dessa eleição. Então a escolha está nas mãos do homem nesse sentido, de querer a Deus, de querer seguir os passos de Jesus para um dia morar nas mansões celestiais. Depois vocês também podem ler, vão anotando aí os versículos que serão citados, que estão em 1 Timóteo, capítulo 12, versículo 4 ao 6. E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento. Então é isto que eu falei. Então, para que a pessoa seja participante dessa eleição, ela precisa se arrepender para poder os seus pecados ser perdoados. Aleluia. Entretanto, esse meio não é meritório. Ou seja, ninguém merece a salvação. Ninguém merece.
Mas a misericórdia de Deus nos alcançou e tem nos alcançado até hoje. Então, nesta lição, amados irmãos, vocês podem também refletir sobre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Ele sofreu sem merecer, ele sofreu em nosso lugar, ele se fez culpado por nós. Então, nós não merecíamos, mas ele nos alcançou com seu amor. E ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Ou seja, pela graça sois salvos. A graça significa favor imerecível ou imerecido. Nós não merecíamos, mas a graça de Deus nos alcançou. Fomos eleitos. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. É por isso que a Bíblia diz que a gente não é salvo pelas nossas obras para que a gente não venha se gloriar e se achar merecível, ou por fazer ser uma pessoa caridosa, ou por ser uma pessoa boa demais, e eu achar, não, eu mereço a salvação porque eu sou assim. Não. É pela graça de Deus. Aleluia. Glória ao nome santo de Jesus para todos sempre. Agora, no terceiro subponto, sobre uma vida santa e irrepreensível. Temos que ter esta vida. Temos que ter essa vida. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios, santo, significa separado do pecado. O adjetivo grego amomos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Ou seja, fomos eleitos por Deus para viver uma vida santa e irrepreensível. E no decorrer da lição, vamos entender que se nós não andarmos por esse caminho e não tivermos esses aspectos, esses requisitos na nossa vida, estamos sim propício a perder a nossa salvação. Porque tem muitos aí, e tem até um ensinamento, não vou citar nomes, né, das denominações, mas vocês bem conhecem, que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas temos que ter muito cuidado com isso e com esses ensinamentos. Porque se nós não andarmos em retidão com Deus, não andarmos em obediência com a sua palavra, nós podemos sim perder a salvação. É por isso que o apóstolo Paulo ele nos ensina e enfatiza que a pessoa que aceita a Jesus, ela tem que viver uma vida irrepreensível e santa diante de Deus. Aleluia. E sendo assim, ele vai caminhando rumo às mansões celestiais. E que cada um de nós possamos dizer também, como Paulo, combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardou a fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Precisamos guardar a nossa fé.
Precisamos guardar a nossa vida em Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. E ainda mais, diz assim, os termos apontam para a santificação, que nós lemos, né, professor, na lição passada, o processo também da santificação, não é? Isto é o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. Então, se seguirmos dessa forma, se seguirmos esses requisitos que a palavra de Deus nos orienta, isto é agradável aos olhos de Deus. Não é? Aleluia. Ainda passando aqui para o quarto subponto, que fala a respeito a nova vida dos eleitos. E eu quero que vocês, não é, que estão aí, prestem muita atenção nesse no quarto subtópico. É muito pertinente, não que as outras não sejam, mas esse é muito, eu achei muito interessante. Que diz assim, a nova vida dos eleitos. Que diz assim, o tema é apresentado com exortações contra a velha conduta. Ou seja, a conduta que você tinha, que eu tinha, antes de conhecer a Jesus, você não pode ter mais a conduta velha. Você agora tem que andar em novidade de vida. É um novo padrão. É um padrão de Cristo Jesus. Não é o padrão que o mundo imputa para que os homens venham a fazer sempre as coisas desagradáveis a Deus. Não. É andar em retidão. Tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. E ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. Então vejamos, a velha natureza aqui, tudo isso foi falado. Todos esses aspectos, todos esses assuntos que foi mencionado aqui, é referente à velha natureza do homem. Uma velha natureza distante de Deus. Isso nos faz entender que em Jesus Cristo temos que ser diferente, temos que fazer a diferença, não é? Mediante na presença de Deus e também na presença dos homens, não é? Manter a diferença no meio dessa geração corrompida. Então, a finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa. É por isso que a igreja, dia após dia, passa pelo aperfeiçoamento. O Espírito Santo vai aperfeiçoando a sua igreja, vai limpando, vai tirando toda a bagagem, toda entulho. Ele vai limpando a sua igreja. Porque no céu só entra uma igreja sem mácula, sem mancha, não é? Uma igreja irrepreensível diante de Deus. Aleluia. Glória ao nome santo de Jesus. Então, amados irmãos, nós podemos entender através daqui que a finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo
capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Então, a cada dia que passa, mais uma vez repetindo, a igreja, nós, não é? Porque nós somos a igreja. Não é o templo ali de 4 paredes. Ali se dá o nome de igreja, mas a igreja realmente verdadeira somos nós, não é? Então precisamos estar de acordo com a palavra de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Aleluia. E é assim que Deus quer, uma igreja santa e irrepreensível, não é? Aí agora vamos passar para o segundo subponto e logo mais irei passar para o professor Alexandre para ele dar continuidade a esta lição maravilhosa, não é? Que diz assim, o segundo ponto da lição: predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Então você vê que desde o primeiro tópico, do primeiro ponto da lição ao segundo ponto da lição, uma coisa liga a outra, não é? E mais uma vez aqui vemos a palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi na eternidade. Os eleitos aqui, meus irmãos, mais uma vez recapitulando ao início e mediante as palavras que serão mencionadas, vai ser dito aqui que os eleitos em Cristo Jesus, não é? É exatamente a igreja santa e irrepreensível, não é? Aleluia. Por quê? Porque tem muitos que se dizem cristãos, que se dizem servir a Deus, mas estão indo por caminhos totalmente diferentes, por caminhos obscuros. E mais uma vez dizendo que aqui Deus, Ele não está determinando por Ele uma condenação para uns e salvação para outros. Não. Ele está falando de que os eleitos têm que ter uma vida santa e irrepreensível. Aí talvez tenha pessoas que possam dizer assim, mas Deus, na sua presciência, não sabia que aquela pessoa ia fazer isso? Deus não sabia que aquela pessoa ia fazer isso porque Deus fez. Isso é até uma pergunta das pessoas que não creem em Deus. Não é porque Deus permite tanto sofrimento. Meus amados irmãos, a Bíblia fala que quem é o barro ou o vaso para questionar o oleiro? Mas eu posso afirmar que a misericórdia de Deus, que seu amor foi e é para com toda a humanidade. Ou seja, a oportunidade está sendo dada para todos aqueles que vierem correndo para Jesus e entregar sua vida para Ele. Aleluia. Porque a porta da graça aberta está. A porta da graça é Jesus.
E ainda diz o hino: a porta da graça aberta está, mas sei que em breve ela se fechará. Ou seja, meus amados irmãos e ouvintes, que posteriormente, depois desse vídeo, possam visualizar esse vídeo. Eu quero lhe dizer que a oportunidade ainda está sendo dada para todos os homens, porque Deus quer que todos se arrependam e que todos venham ao conhecimento da verdade. Deus não quer que nenhum se perca. A escolha, ela é feita por você. Deus não vai obrigar você a servir a Ele. A palavra de Deus diz que não é nem por força, nem por violência. Mas a palavra dele é pregada, é ensinada. Ele está mostrando o caminho que conduz a Ele. Glória a Deus por isso. Aleluia. E mais uma vez, firmando e com toda a convicção, Jesus é o único caminho que conduz o homem a Deus, que conduz o homem ao céu. Aí o primeiro subponto do segundo ponto diz: o termo grego é proorizó, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo horizon, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. Ou seja, Deus, antes da fundação, Ele escolheu uma igreja santa e irrepreensível, uma igreja sem mácula, sem ruga. E que você, amado ouvinte, pode ser participante dessa igreja enquanto Jesus não voltar, não é? Porque, mais uma vez, nós sempre em nossas aulas falamos a respeito da volta de Jesus. Estamos vendo todos os acontecimentos aí. É os prenúncios da volta do Senhor Jesus. Ele está falando de diversas formas, diversas maneiras, dizendo: eu estou voltando. Eu estou voltando para buscar a minha igreja. Glória a Deus. E se você ainda não faz parte dessa igreja, aqui não estamos falando de denominação, estamos falando da igreja da igreja você, que anda de acordo com a palavra de Deus. Aleluia. E ainda diz mais. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos, de Deus, inclusos na eleição. Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo. Ou seja, nós não merecíamos, mas através do sacrifício de Jesus, nós fomos resgatados para Deus. Aleluia. Não é? Em Cristo, de um povo para si mesmo. E que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. E logo mais, quando o professor Alexandre for falar, aqui ainda no segundo subponto, do segundo ponto, que eu vou parar aqui no primeiro ponto do segundo ponto, ele vai falar com mais ênfase a respeito da adoção, não é? Aí diz assim aqui, de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus, ou seja, as bênçãos que serão
entregues a este povo escolhido por Deus. Não é? E mais uma vez falando que este povo aqui é o povo que compõe o mundo, que estão esperando a volta de Jesus. Aleluia. É um povo que estão realmente andando de acordo com a palavra de Deus, obedecendo os seus preceitos, fazendo a sua vontade, fazendo o seu querer aqui na terra. Este é o povo escolhido de Deus. Ainda diz mais. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Olha aí, tem que perseverar até o fim. Para ser salvo, tem que perseverar até o fim. E diz assim: logo foi a vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Então, tudo que foi falado no início, a reconciliação do povo, do homem, não é? No geral, a reconciliação foi feita por intermédio de Jesus Cristo. Então, a escolha, meu amado ouvinte da palavra de Deus, que também possa estar ouvindo neste momento, que irá ouvir e ver, não é? Este vídeo, você também pode ser participante. E a escolha está em suas mãos. A Bíblia fala, Jesus fala que todos que vierem a mim. Veja bem, isso é forte. Todos que vierem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aleluia. Glória a Deus. Isto Jesus está dizendo que todo homem que está sobrecarregado, com um fardo pesado, que é o pecado em suas costas, vier até ele jamais vai rejeitar você. Mas é necessário o arrependimento. Aleluia. Então, a escolha está em suas mãos. Um exemplo bem prático para a gente encerrar. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, estava sendo julgado 2 malfeitores. E um à esquerda e outra à direita, e um deles zombavam de Jesus, dizendo: se tu és Deus, desce daí mesmo, salva-te a ti mesmo e a nós. Zombava, blasfemava de Deus. Mas o outro, glória a Deus, olhando para aquele malfeitor que estava dizendo essas palavras com Jesus, disse: como é que tu podes dizer isto? Este homem não tem culpa nenhuma. E nós estamos aqui porque realmente nós somos culpados e este homem não tem culpa. E aquele homem olhando para Jesus, um daqueles ladrões malfeitores olhando para Jesus, disse: Senhor, quando entrares, lembras de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. E Jesus olhou para aquele homem e disse: glória a Deus, hoje mesmo, aleluia, estarás comigo no paraíso. E também, porque eu disse essa reflexão? Porque tem gente que pode estar se pensando a respeito desse assunto.
Como é que pode uma pessoa que viveu na igreja, de repente se afastou e de repente aconteceu isso e aconteceu aquilo? Mas ele se afastou, não foi porque Deus quis que ele se afastasse. Não é a predestinação. Isso aí não é predestinação. Isso aí é uma questão de escolha. É igual aquele malfeitor, ele escolheu no seu momento final da sua vida, ele se arrependeu. E para encerrar, mais uma vez dizendo, todos aqueles que vieram a Jesus, de maneira nenhuma ele lançará fora. Então abrace a Jesus, você que ainda não professa essa fé em Jesus Cristo, pois ele te ama, ele te chama, e quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Graças a Deus pelo ótimo ensinamento que nós já aprendemos aqui com o nosso professor Maurício, né? O nosso diácono, que também nos auxilia com a classe de jovens da Petrônio de Figueiredo. Meus queridos, continuando aqui no assunto, o nosso querido professor foi bem prático, explicou bem direitinho aqui a questão da eleição e a questão da predestinação bíblica. Ele deixou bem claro para nós. Então, nós vamos prosseguir aqui falando sobre a adoção de filhos, ou filhos por adoção, e depois a gente vai chegar no tópico de conclusão deste assunto. Diz assim, segundo subponto, ou segundo subtópico do segundo tópico. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 15 e o 23. Também o capítulo 9, o versículo 4. Gálatas 4, o versículo 5. E Efésios 1, versículo 5. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios 1, versículo 5, a parte B. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Efésios capítulo 2, versículo 4 e o 5. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Colossenses 1 e 21, Romanos 8 e 17. Essa posição nos é imerecida. Contudo, aprove ao Pai fazê-la assim. Mateus 11 e 26. Então observe, meus queridos, que essa questão da adoção de filhos, a qual foi mencionada aqui na leitura que nós fizemos, na qual é baseada a lição, que é no capítulo 1 de Efésios, do versículo 4 ao 12, e nós vimos no versículo 5, eu vou reproduzir aqui para os irmãos entenderem bem, diz o seguinte: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, meus queridos, observe que a predestinação, que o nosso querido acabou de frisar, ela tem uma característica aqui que eu acredito que poucas pessoas, poucos especialistas, poucos estudiosos estavam aqui observando bem essa característica da predestinação. Ela foi para filhos por adoção. Literalmente, Deus
adotou os gentios, Glória a Deus. e inseriu-os no plano da salvação, haja vista que os judeus rejeitaram o Messias. Então observe que essa predestinação, ela não é fatalista. Não. Ela não é fatalista, ela é condicionada. Aleluia. Glória a Deus. Ela depende, como o nosso querido professor Maurício já falou, ela depende do livre-arbítrio. E a gente vai entrar nesses detalhes daqui a pouco no próximo tópico. Mas observe que essa adoção dos gentios não foi um plano emergencial. Observe bem isso. Isso não é um plano emergencial. Não. Ninguém pega Deus de surpresa, como aqui o nosso querido professor há poucos instantes nos falou. Ninguém pega Deus de surpresa. Não foi um plano emergencial inserir os gentios no plano de adoção ou no plano da salvação. Já estava previsto por Deus. Dê glória a Deus por isso, porque você já foi eleito desde a eternidade, desde a fundação do mundo. Deus te elegeu, Ele nos elegeu para que nós fôssemos igreja do Senhor. Aleluia. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Deus já tinha eleito. E primeiro Ele nos elegeu para depois nos predestinar. Isso é mais maravilhoso ainda. É que a gente entende qual é o papel da eleição e qual o papel da predestinação. Primeiro, eleição. Depois, predestinação do ponto de vista bíblico. O terceiro subtópico diz os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Deus criou o ser humano, vou repetir novamente, para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Gênesis 1 e 26 e 3, o 23 e o 24. Então observe que o ser humano foi criado com a comunhão com Deus. Aleluia. A Bíblia diz lá em Gênesis 1 e 26 e outras partes que durante a viração do dia ou a tardinha, né, Deus vinha para o jardim para conversar com Adão, para conversar com Eva. Então era uma comunhão perfeita, um elo muito forte que tinha entre eles. E Deus fazia questão de descer do seu trono e vir ao encontro de Adão e Eva. Mas os irmãos sabem que no capítulo 3 de Gênesis é um capítulo trágico para a humanidade. Porque neste capítulo Adão e Eva dão ouvidos a Satanás, que, incorporado naquela serpente, enganou-os, dizendo que eles seriam igual a Deus, que eles seriam como Deus é. Que é uma mentira que ainda hoje muita gente professa e ensina por aí. Isso não passa de uma mentira satânica, de uma proposta arrogante, de um ser que não conseguiu ser o que ele queria ser, que foi expulso do jardim de Deus, foi expulso do céu, perdeu a posição que tinha e não quer que a igreja chegue lá no lugar de onde ele saiu, de onde ele foi expulso. Essa é a pura verdade. Mas o pecado rompeu, o pecado quebrou o elo
da comunhão entre o homem e Deus. Por isso foi necessário o sacrifício de Jesus Cristo. Por isso foi necessário Jesus ter vindo ao mundo para restaurar Glória a Deus. a comunhão quebrada. Aleluia. Somente Ele, querido. Somente Jesus ele pode restaurar a comunhão quebrada, a comunhão perdida que o homem perdeu lá no Éden. Somente Deus é capaz de restaurar novamente e abrir o caminho para nós termos essa comunhão gloriosa com o céu. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Oh, glória! Perceberam isso daqui? Isso é história romana. Na época do Império Romano, vou reproduzir novamente aqui, um filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Glória a Deus. Se a gente observar hoje, porque esse termo adoção é comum em nossos dias, e basicamente é o mesmo processo. Uma criança adotada, ela não era meu filho, não era seu filho, e você adotou ou eu adotei. E ela, quando passa pelo processo de adoção, agora ela se torna meu filho, minha filha, ou seu filho, sua filha. É basicamente o mesmo processo. Ela vai levar o seu nome, ele vai levar o meu nome, e se a pessoa não tiver filhos biológicos, certamente a herança, os bens vão ser dele. Porque ele foi adotado e ingressou na família como parte dela. Foi assim que Deus fez conosco. Ele nos inseriu como parte da família dele. Glória a Jesus. Nós somos família de Deus, adotados por meio de Jesus Cristo. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Romanos 8:29, Apocalipse 2:17. Então Deus concede a redenção e a remissão de pecados, e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba, Pai. Então observe, nós estamos aqui falando sobre as dádivas da adoção. A primeira delas é a volta da comunhão com o Pai. A segunda é um novo nome e uma nova imagem, que é a imagem de Cristo. Aí em seguida vem a redenção. Glória a Deus. E a remissão dos pecados. Veja bem, meus queridos, que dádivas maravilhosas que Deus nos predestinou para gozarmos delas. E quando ele diz o direito de clamar Abba, Pai, no hebraico, esse Abba, ele é paizinho, entendeu? É essa expressão carinhosa. Não sei se vocês que estão nos assistindo, né, que chamam assim com vossos pais. Paizinho, painho, né? Isso denota uma intimidade muito grande entre os filhos e o pai, ou a mãe, vice-versa. Então, Deus ele nos dá esse direito da gente ter essa intimidade com ele, de chamar de paizinho, de painho,
não é diminuição, não é diminutivo. Isso se chama intimidade. Intimidade com Deus. Comunhão com Deus. Esse é o nome dessa dádiva maravilhosa. Isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiro de Deus e co-herdeiros de Cristo. Romanos 8,17. Das promessas a Abraão. Gálatas 3,29. E da vida eterna. Efésios 3,6. Tito 3,7. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Efésios 1:6. Então, meus queridos, isso aqui é eleição e isso aqui é predestinação, né? Nada a ver com o que a gente vai ler agora no próximo tópico, né? A gente vai desmascarar os falsos ensinos acerca da predestinação e da eleição. Prossiga conosco. A sublimidade do propósito divino na predestinação. O primeiro subtópico diz predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Atos 17:30. Vamos ver esse texto e outros para nós não ficar só nas nossas palavras, porque a gente quer mastigar esse assunto bem direitinho para vocês não ficarem com nenhuma dúvida. Mas Atos 17 e o versículo 30 diz o seguinte: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Observe, meus queridos, a todos os homens, todos, e em todo lugar. Não importa que seja na África, que seja nas Américas, que seja na Oceania, que seja na Ásia, na Europa, o texto diz todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então, observe, corroborando com o texto do nosso comentarista, o pastor Douglas Costa, que Deus não predestinou ninguém incondicionalmente para a perdição ou para o inferno. Não existe isso na predestinação. A predestinação bíblica, ela é unilateral. Ela é um sentido só. Ela não tem mais de um sentido, mais de uma posição ou preposição. Deus predestinou para salvação. Deus predestinou para adoção. No entanto, eu repito algo que eu falei um pouco atrás. A predestinação bíblica, ela não é fatalista. Ela é condicional. Aleluia. Condicional. Observe bem o texto do Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. É bom que nós deixemos bem claro esse assunto aqui. O capítulo 2 do Gênesis, o versículo 16 e 17, ele vai falar do livre-arbítrio do ser humano. Observe bem. E ordenou o seu Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres,
certamente morrerás. Aqui está uma advertência de Deus para Adão. Mas observe que no versículo 16, Deus termina o texto dizendo a Adão: de toda árvore do jardim comerás livremente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus dotou o ser humano de livre-arbítrio para ele escolher o que bem entender, sabendo que as escolhas dele trariam consequências sérias. Eu falo aqui para vocês e também para nós que Deus não criou Adão, assim como o nosso querido professor já falou aqui, já mencionou, como um robô, como um fantoche, um marionete. Não. Deus criou Adão um ser inteligente, sábio, capaz de definir, capaz de entender, capaz de compreender. Senão Deus não teria dado essas ordens para Adão. Teria amarrado ele, prendido numa jaula. Assim ele não teria feito o que fez, não é verdade? Mas não, Deus deixou ele livremente no jardim. Porque ele tinha livre-arbítrio para isso. Observe o seguinte, que alguns ramos heréticos, algumas seitas, eles pregam que o homem, ao pecar, perdeu o livre-arbítrio. E nós vamos provar aqui que isso é mentira de Satanás. O homem não perdeu o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio foi um atributo dado por Deus ao homem e ele é intransferível. O homem não perde e não perdeu. Veja bem, o capítulo 2, versículo 16, mencionamos aqui o livre-arbítrio do homem. No capítulo 3 de Gênesis, vem a queda do homem. É quando o pecado entra no mundo. No capítulo 4 de Gênesis, logo depois do pecado, logo depois da queda da raça humana, observe o que Deus fala para Caim no versículo 7. Deus diz o seguinte: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Olha a pergunta. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Continuando. E se não fizeres bem, vírgula, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Sabe o que Deus está dizendo para Caim? O pecado jaz na tua porta, ele bate na tua porta, o desejo dele é contra ti, mas você, Caim, deve dominar sobre o pecado. Você, Alexandre, deve dominar sobre o pecado. Você, Maurício, deve dominar sobre o pecado. Você que está nos assistindo, deve Aleluia. Dominar sobre o pecado. Glória a Deus. O que é isso, meus irmãos? O que é isso, meus queridos? Isso é livre-arbítrio. O homem não perdeu o livre-arbítrio depois da queda. É mentira de Satanás quem ensina isso. Isso é mentira do inimigo. O homem não perdeu o livre-arbítrio, ele continua com o livre-arbítrio. Ele continua agindo pelas suas emoções, pela sua própria vontade, fazendo o que quer. Sabe que nesse momento tem poucas pessoas que estão nos assistindo. Poderia ter mais gente da igreja, mas não estão. Por quê? Porque tem livre-arbítrio. Tem livre-arbítrio. Ninguém amarra ninguém para assistir. Ninguém obriga ninguém a assistir. Mas os que estão aqui, vocês são a bênção. Deus tem grandes coisas para vocês. E quando passar essa pandemia, quando passar essa fase ruim, nós vamos estar lá no templo. E eu vou agradecer a cada um de vocês que estiveram com a gente nas lives. Vou agradecer a cada um e peço que Deus multiplique bênçãos do céu sobre a vida de cada um de vocês que estão nos assistindo. Vocês são a bênção para nós. Mas observe isso, querido.
que o homem não perdeu o livre-arbítrio. Ele não perdeu, ele continua. Observe o seguinte, o texto de Deuteronômio capítulo 30. Mais um texto que vai nos mostrar essa realidade. No capítulo 30, e os versículos e o versículo 19, olha o que Deus diz. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Versículo 20. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Veja, meus queridos, Deus falando para o povo de Israel, que hoje está representando nós, somos nós hoje o Israel de Deus, e Deus disse, eu proponho a vocês o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da bênção e o caminho da maldição. Mas ele diz, escolhe a vida, para que vivas tu e a tua semente, ou tu e a tua descendência. Veja, meus irmãos, isso aqui é livre-arbítrio. Deus é soberano, mas Ele não abusa da sua autoridade. Ele sabe usar ela como ninguém. Eu sempre gosto de dizer isso. Ele sabe usar a autoridade que tem como ninguém. Ele não precisa gritar, ele não precisa estar em praça dando grito, dando berro. Ele sabe como usar a sua autoridade. Deus sabe muito bem usar a sua autoridade. Ele propõe o caminho da vida e o caminho da morte. Agora você, eu, que tenho que fazer a escolha. Tenho que fazer a decisão. Continuando, Josué. Capítulo 24 de Josué. E o versículo 15. Olha que coisa linda. Josué fala para o povo de Israel novamente. Ele diz, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Veja bem, queridos, novamente falando sobre livre-arbítrio, Josué dizendo, olha, eu sou líder, mas eu estou dizendo a vocês, eu não posso comandar a vida de vocês. A vida pessoal de vocês é com vocês e Deus. Agora eu e a minha casa, a gente vai servir a Deus. Vocês escolham, ou Deus, ou os deuses falsos. Vocês escolham a quem vocês querem servir. Isso é livre-arbítrio, irmãos. Aí vocês podem dizer, mas professor, você só mencionou textos no Antigo Testamento. Nós queremos ver no Novo. Vamos lá. Novo Testamento. Mateus capítulo 11, o versículo 28. Falei para vocês para prepararem o papel e a caneta para anotar os versículos. Já vários versículos nós mencionamos aqui, o professor Maurício e eu, e isso é para o nosso enriquecimento. 11:28 de Mateus diz o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha só, Jesus dizendo, se tem alguém com fardo, tem alguém cansado, sobrecarregado, cansado dos pecados,
cansado da vida sem Deus. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, venha a mim e eu lhe aliviarei. Glória a Deus. Isso é o que, irmãos? Livre-arbítrio. Outro texto, vamos lá no Novo Testamento, para fundamentar isso. João, capítulo 7, e o versículo 37. Tem muitos mais textos, mas nós queremos ler estes aqui para ganharmos tempo com o nosso assunto. 7:37 do Evangelho de Jesus segundo João. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Glória a Deus. Mais uma vez, temos aqui o livre-arbítrio do ser humano. Deus dizendo, se alguém tem sede, Jesus dizendo, venha a mim e beba. Na verdade, ele está falando da água espiritual. Não é a água física que nós bebemos, os irmãos sabem disso. Essa água espiritual que Jesus está falando, vai falar lá, prosseguindo nesse capítulo, que é o Espírito Santo, que aqueles que crescem nele haviam de receber. Então, Jesus está dizendo, você quer o Espírito Santo dentro de você? Você quer a salvação dentro de você? Então vem a mim. Olha só, isso é livre-arbítrio. E se nós pegarmos Apocalipse 3:20, o texto vai dizer, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Novamente, livre-arbítrio. Deus não entra na casa de ninguém à força. Deus não salva ninguém à força. Deus não determina que um vai para o céu e outro vai para o inferno. Isso é história da carochinha. Isso é falso ensinamento. Combata isso. Não defenda isso. Isso é antibíblico. Deus não predestinou ninguém para ir para o inferno. Aliás, nem o inferno foi preparado para o homem. Quando Jesus vai mencionar o inferno nas suas parábolas, ele diz que o inferno foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para o homem. Infelizmente, nós sabemos que muitos irão para lá, porque não entraram, como o nosso querido professor Maurício há poucos instantes falou, pela porta estreita, mas entraram pela porta larga, pelo caminho espaçoso. Então, meus queridos, guarde bem essas palavras, guarde bem esses textos. Nós queremos ver ainda mais um pouco aqui, pegando um ponto que o nosso professor já utilizou, quando ele falou que a salvação é para todos, é geral, é universal, e nós queremos pegar isso aqui para voltar para o nosso assunto, que é João capítulo 3, o versículo 16, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então observe, o alcance da salvação ela é universal, é para todos. Todos foram predestinados para a salvação. 1 Timóteo, o capítulo 2, do versículo 4 ao 6, veja que coisa linda que Paulo escreveu aqui a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 ao 6. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo
em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Observe novamente que o texto vai falar por todos. E o versículo 4 vai dizer que Deus quer que todos se salvem. Olha só, essa é a vontade de Deus em Cristo. Não é que os homens vão para o inferno. Não é que os homens vão para a perdição. A vontade de Deus é que todos se salvem, que todos cheguem no céu. Essa é a vontade de Deus. E Tito, capítulo 2, o versículo 11, que é um texto muito conhecido dos pregadores, né? Os evangelistas que saem na praça pública evangelizando, pregando a palavra do Senhor. Tito 2 e 11 diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aleluia. Glória a Deus. Se a gente ainda pegar Marcos 16 e o 15, o texto diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha só. Então, meus irmãos, o alcance da salvação é universal. É um grande alcance da salvação. Só que, porém, nós sabemos que muitos não querem. Muitos não abraçam. Muitos não querem chegar perto. Muitos não querem sentir o que é a salvação. Se você sentir o que é a salvação, jamais você vai querer perder ela. Porque é um sentimento profundo, tão grande, que o homem sente, que a mulher sente, quando tem a salvação, que ele não troca por nada. Davi, quando pecou, ele disse: não retire de mim o teu Espírito Santo. Não me lance fora da tua presença. E ele disse: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Glória a Deus. Porque a alegria da salvação, meus irmãos, é a melhor coisa que o homem pode sentir na terra. É a melhor alegria, o melhor gozo que a pessoa pode sentir na sua vida. Vamos continuar aqui no nosso assunto, né? Nós já lemos vários textos aqui. Nós queremos concluir em nome de Jesus esta aula. Veja bem, o segundo subponto diz o seguinte: predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação. O amor de Deus. Foi por amor que Ele nos elegeu, foi por amor que Ele nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Veja que coisa maravilhosa, meus queridos. Que coisa linda do céu. Foi por amor que Jesus, Ele veio ao mundo, desceu do céu, se encarnou, não confundir com reencarnar, mas apenas encarnar. Então veio à terra, encarnou-se, sentiu como nós tudo aquilo que nós sentimos. Jesus sentiu tudo aquilo que nós passamos. Jesus passou.
tudo aquilo que nós enfrentamos, Jesus enfrentou com uma diferença: sem pecado. Jamais houve pecado nos lábios, nem nas atitudes, nem nas mãos, nem no pensamento do nosso mestre querido. Ele jamais pecou. Ele jamais pecou. A sua alma é tão limpa como a alma de um bebê que nasce hoje. A sua alma é tão limpa, tão branca, como a alma de qualquer bebê que nasce hoje. Glória a Deus. Limpo, sem nenhum pecado, sem nenhuma afeição de pecado, sem nenhuma sujeira. Jamais Jesus errou, jamais Jesus pecou, jamais Jesus fez coisas que desapontassem alguém. É por isso que a gente segue Ele. Glória a Porque Deus. Ele nunca vai nos desapontar. Aleluia. Ele nunca vai nos decepcionar. Glória a Deus. Sempre Ele vai estender a mão para nós. Sempre Ele vai estender a mão para você. Sempre Ele vai estender o convite enquanto você estiver vivo. Por isso, meu querido, não demore muito, minha querida, não demore muito em aceitar esse convite de Jesus. Aceite logo. Glória a Deus. É para sua inteira felicidade eternamente. Não rejeite o convite de Jesus. Não deixe para depois. Não deixe para depois. Então, meus amados, a predestinação de Deus bíblica foi um ato de amor. Observe o seguinte, que os que professam a predestinação fatalista, que a gente já falou aqui, eles utilizam ela com um duplo sentido, com a dupla aplicação. Ou seja, uns foram predestinados por Deus para irem para o céu, e outros foram predestinados por Deus para irem para o inferno. Essa é a predestinação fatalista, não a bíblica. É a predestinação fatalista. Glória a Deus. Só que eles se perdem, eles entram em consenso, né? Entram em choque quando dizem que a predestinação deles é dupla, e depois eles acrescentam mais facetas a essa predestinação, como tipo que Judas foi predestinado para ser o traidor, que Jesus foi predestinado para morrer, e outros assuntos que a gente não quer abordar aqui agora. Observe bem que eles pregam algo que entra em consenso, entra em choque. Entra em choque. É uma contradição. Se eu prego que o açúcar é doce, e depois eu digo que o açúcar é salgado, eu estou em contradição. Então, se eu digo que um é predestinado para ir para o céu e outro é predestinado para ir para o inferno, e que predestinação é isso? Mas depois eu digo que um foi predestinado para trair e outro predestinado para morrer, cuidado. Cuidado com essa teoria. Isso é uma contradição. Está errado. A predestinação não tem nada a ver com traição, nem com morte, e nem muito menos com condenação. Acabamos de aprender aqui. São 4 vezes que aparece na Bíblia a palavra predestinação, ou predestinar, ou predestinados. Só aparece 4 vezes no Novo Testamento. 4 vezes. Não aparece mais outras vezes.
2 aqui em Efésios, 1 em Romanos e 2 em Romanos, se eu não estou enganado. Não aparece mais em todo o texto sagrado. E nenhuma delas fala que o homem foi predestinado para a condenação ou outra coisa. Todas falam que o homem foi predestinado em Cristo, com Cristo, unido a Cristo, junto a Cristo, para a salvação e para as dádivas da salvação. Glória a Deus. Mas observe o texto, que a lição está baseada. Capítulo 1 de Efésios, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Observe que o texto começa dizendo que Deus nos elegeu. E depois, o versículo seguinte é que ele diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Primeiro Deus nos elegeu. Elegeu, o nosso querido já falou, nosso querido professor Maurício, que eleger é escolher. Então Deus, o texto está dizendo que Deus nos escolheu. Essa é a palavra magna. Deus nos escolheu. Glória a Jesus. Ele nos escolheu. E depois que ele nos escolheu, então ele nos predestinou. Vamos ver o texto de Romanos. Romanos, capítulo 8. E o versículo 29. Olha só que coisa interessante. E o 30. Romanos 8, 29 e o 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Veja, meu querido, veja, meus amados irmãos em Cristo, que primeiro houve um conhecimento prévio. O texto diz: e aos que conheceu, a esses predestinou. Primeiro Deus conheceu previamente. O que é conhecer previamente? Se chama presciência. Isso está lá em 1 Pedro, que o nosso professor citou aqui, o capítulo 1 e o versículo 2, que diz o seguinte: olha que texto lindo. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha só, irmãos, eleitos segundo a presciência de Deus. E aqui em Romanos, aos que conheceu, a esses predestinou. E o texto de Efésios, que nós estamos baseando a lição, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos irrepreensíveis. E depois, e nos predestinou. Glória a Jesus. Guarde essa palavra com você. Guarde esse ensinamento. Glória a Deus. Isto é o verdadeiro sentido da palavra predestinação. A palavra predestinação é bíblica, totalmente bíblica. A doutrina da predestinação é bíblica. Pode afirmar sem medo de errar, sem medo de ser feliz, como diz meu professor de hebraico. A palavra predestinação é bíblica, é uma doutrina bíblica.
mas ela não é fatalista, ela é condicional. Ela é condicional. Depende do livre-arbítrio do homem. E nós já estudamos claramente isso aqui. Concluindo a nossa lição, para a gente encerrar, em nome de Jesus, Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência. Em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então, meus queridos, todas as bênçãos que nós estudamos na lição passada, olhe que foram muitas bênçãos que nós vimos lá no capítulo 1 de Efésios. Todas as bênçãos que nós estudamos lá, desde a reconciliação, o perdão, a glorificação, o direito de ser filho por adoção, tudo isso nós ganhamos advindos dessa predestinação feita por Deus, que ela é feita baseada na eleição que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos a igreja. E essa predestinação, ela tem como base, ela tem como o seu primordial mandamento o livre-arbítrio humano. Você tem livre-arbítrio para escolher aquilo que você quer, para viver da maneira que você quer. O texto de Eclesiastes, capítulo 12, ele vai falar isso. Ele fala para os jovens, mas podemos interpretar para todos. Quando ele diz: anda pela vista de teus olhos e faz o que agradar o teu coração. Mas ele conclui o texto dizendo: sabe, porém, que por todas essas coisas Deus te trará a juízo. Veja bem, eu tenho livre-arbítrio. Eu posso fazer tudo o que eu quiser, que eu bem entender. Mas um dia eu vou fazer uma prestação de contas diante de Deus. Todos nós iremos prestar contas. Todos nós iremos chegar diante do tribunal. Não importa se é rico, se é pobre, se é branco, se é negro. Não importa a posição social, não importa a posição cultural, não importa. Todos nós iremos chegar diante dele. Todos nós iremos prestar contas. Essa que é a realidade. Por isso, meus queridos, Deus abençoe vocês poderosamente na presença de Deus. Em breve, em nome de Jesus, essa pandemia vai passar e nós vamos abrir novamente a porta do nosso templo. Iremos adorar a Deus e aprender na escola bíblica lá. Glória a Deus. Continue orando. Nós já ganhamos uma grande vitória, que foi as igrejas saírem desse decreto que ia fechar as igrejas até 31 de outubro. Graças a Deus, nós conseguimos uma grande vitória, expressiva vitória. A igreja não vai abrir 31 de outubro, vai abrir bem antes. E se Deus permitir, e se Deus quiser, e de fato Ele quer, e nós estamos pedindo isso, essa pandemia vai passar. Essa crise vai passar. E nós iremos cantar vitória em nome de Jesus. Estamos juntos na luta. Estamos juntos lado a lado. Não importa as circunstâncias nem as adversidades. Estamos juntos na luta contra essa pandemia. Vamos pedir a Deus, orar, clamar, jejuar, para que essa pandemia passe bem longe de nós, bem longe de nossos queridos familiares e amigos, vizinhos. Vamos pedir a Deus para que a graça dele não saia da nossa cidade, não saia do nosso país. Deus abençoe vocês fortemente. Em nome de Jesus, um forte abraço no seu coração.
e vamos pedir ao nosso querido professor Maurício, nosso diácono, que ele dê as suas congratulações finais, suas considerações, e depois ele ore por nós, em nome de Jesus. Também quero agradecer, né, a todos os jovens, a todos os irmãos que estão aí, né, ligados nesta aula. E agradecer e pedir a Deus que continue abençoando a cada um de vocês, ajudando, dando saúde, não é? E fazer das palavras do professor Alexandre as minhas palavras, né? Que vamos vencer essa batalha, não é? Deus vai nos dar vitória e vamos poder cultuar juntos na congregação, não é? Esperando a volta de Jesus. Aleluia. Vamos orar aí nessa feita, né, mais uma vez, orando pelo nosso evangelista que está, não é, enfermo, para que Deus possa restaurar a sua saúde, e não somente ele, mas outros, não é, que estão enfermos, não é? E vamos orar em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, por este momento, por mais uma EBD, Senhor, que foi ensinada nesta noite. Meu Senhor da glória, que possamos guardar todas essas palavras, todos os ensinamentos em nossos corações. Meu Senhor, também quero te pedir pelo nosso evangelista que está enfermo. Oh, Senhor, restaure a sua saúde. Também o nosso irmão Luiz, Senhor, cabeleireiro, também restaure a saúde do teu servo. E os demais irmãos também que também, Senhor, estão impossibilitados, estão nas camas dos hospitais. Ó, Senhor, restaura a saúde de cada um deles, meu Deus. Também salvando almas para o teu reino, meu Pai querido, guardando a todos que aqui, Senhor, assistiram a esta aula, dando vitória e abençoando poderosamente a cada um dos teus filhos, Senhor, na face da terra. Ó meu Senhor da glória, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Tchau.